Alô? Gente, vamos recomeçar, por favor? Obrigado. Gente, vamos retomar os trabalhos. Inicialmente a mesa era composta pela doutora Maria Angélica Prado e pela doutora Marta Dantas. A Marta, infelizmente, teve uma intercorrência médica e não vai poder comparecer. Tá? Estamos torcendo que nada de mais sério aconteça com ela. Então, nós vamos fazer o seguinte. A doutora Maria Angélica vai apresentar o trabalho dela, né? E, em seguida, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho sobre a intervenção psicoterápica em pacientes com queixas eminentemente orgânicas, né? Aqueles pacientes que chegam ao nosso consultório, né, dizendo que estão ali porque o doutor fulano mandou, né, porque ele tem uma queixa de uma hipertensão arterial, de uma coronariopatia, de uma doença inflamatória intestinal, e nem sempre ele sabe de uma maneira muito clara o que ele está fazendo no consultório do profissional psi. Ok? Mas, em primeiro lugar, vamos com a Maria Angélica. Por favor, Maria Angélica, pode começar? Está certo. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Quero agradecer ao professor Avelino e à equipe do SUCOR, né, pelo convite, que mais uma vez, que eu acho que é muito legal poder estar compartilhando com vocês. Isso é um recorte da minha dissertação de mestrado, né, e... Então, eu vou falar, assim, o meu trabalho ele tem duas vertentes, né? Ele teve do método qualitativo, que é o TAT, e também uma aplicação de uma escala, que era para ver se havia um estresse pós-traumático, né, nas pessoas que sofrem complicação cirúrgica. É impressionante. Olha, está indo sozinho. Não, peraí, volta. Não, agora vai, deixa. Não, pode deixar, pode deixar. Impressionantemente, a Marta, que seria hoje, né, para me acompanhar, está no processo de uma intercorrência, né? Então, a iatrogenia psíquica das complicações pós-operatórias. Não sei se vocês sabem o que é a iatrogenia. Alguém aqui sabe? Não? Então, vamos lá, Avelino. Iatrogenia é do grego, né, que iatro significa... Opa, voltei, peraí, gente. Deixa eu pegar o mouse aqui, mais fácil. Deixa eu ver se vai. Não vai? Não. Vira aqui para mim, por favor. Tinha? Então, vamos lá, que aqui eu estou tentando acertar com esse. Não vai? Não está indo. Não vai. Entrou aquilo ali. Então, é o seguinte, então, a iatrogenia vem de uma palavra grega, né, que é o iatros é médico, curador e pode ser o remédio também, pode ser o remédio como causa. Põe a apresentação aí, aqui, Avelino, aqui embaixo. Não, do outro, o outro. Aí, pronto. Ui. Não, não. Aí, pronto. Não vai também. Tinha que ser comigo. Normal. Agora foi tudo. Pronto, agora deu. Aqui para frente, né? Pronto. Então, seria isso, né? O genoma seria origem, causa, né? E seria a qualidade, doença, moléstia. Significa que a iatrogenia é toda doença, né, ou alguma questão, ou efeitos causados por um ato terapêutico, né?
Pode ser do médico, como hoje em dia tem outros estudos em relação a outros profissionais, né? Então, isso é importante, que cada dia mais está tendo mais atenção à questão da iatrogenia. Na verdade, o meu título acaba ficando um pouco redundante, né? Porque a própria complicação pós-operatória ela é iatrogênica, né? A iatrogenia, às vezes, é muito ligada ao erro médico, por negligência, imprudência, imperícia. Mas não necessariamente é isso. Por exemplo, se uma pessoa vai fazer um tratamento de câncer, né, os medicamentos eles são iatrogênicos, certo? Então, desmistificar um pouco isso, né, que a iatrogenia teria toda essa relação com uma causa de algum erro médico, de uma imperícia, alguma coisa assim. Então, voltei para um pouquinho só. Bom, como que eu cheguei ao conceito de iatrogenia? A minha pesquisa foi feita no hospital universitário, né? Então, inicialmente, eu apresentei o meu projeto para os cirurgiões, né, da clínica, né, cirúrgica, e ali, conversando com eles, foram dando com sugestões e chegamos que seria legal eu acompanhar os médicos nas visitas, né, de troca de plantão. Aí eu escolhi um dia e acompanhava esse médico na troca de plantão, certo? Então, assim, foi durante 1 ano e meio, né, eu fui fazendo essa visita até também como captar os sujeitos da minha pesquisa. E nessas visitas, né, que junto com internos, residentes, né, nutricionista, toda a equipe, né, eu sempre ouvi ele falar, temos que desiatrogenizar, né? E eu falei, gente, isso está parecendo um palavrão, né? O que será que significa isso? Aí que eu fui pesquisar sobre iatrogenia, né? Quando ele queria dizer, vamos desiatrogenizar, era tentar evitar o maior, assim, minimamente possível, os danos para o paciente, né? Então, assim, para que retira medicamentos. Então, todo esse processo era com a intenção dessa redução de danos, para evitar que aquela coisa fique, né, um contínuo. Ok? Então, vamos lá. Então, o objetivo da pesquisa foi analisar, avaliar o impacto psicológico nos pacientes que sofrem complicações pós-operatórias. Então, a minha pesquisa foi feita em 3 etapas, tá? Porque eu tinha que tentar avaliar não só o trauma, como também o pós-traumático, né? Então, eu fiz em 3 etapas. A primeira etapa foi no hospital com o paciente, a segunda foi 3 meses depois, e a última 6 meses depois. Só que, na realidade, não foi tão certinho assim minha pesquisa. Em função do quê? Os pacientes, todos os sujeitos da minha pesquisa, na realidade, eram doentes crônicos. Então, às vezes, eles voltavam para o hospital. Então, o cálculo desse período foi mais ou menos, não foi tão certinho assim, 3, 6 meses. Tá? O que é a intercorrência cirúrgica, né? A intercorrência cirúrgica é a complicação, né, pós-operatória, e ela hoje é uma realidade nos hospitais, né? Quase todas as situações. Ai, meu Deus, está muito rápido, isso aqui está sozinho. Ele está com uma personalidade independente, gente. Pronto, fica quieto. Será que eu estou mexendo aqui? Para aqui. Então, é o seguinte. Aí é o seguinte, o imprevisível está sempre presente. Então, lidar com o imprevisível é muito complicado, certo? Então, a pessoa tem uma estadia mais prolongada, uma incerteza em relação à própria saúde, à sua integridade física, né? E risco iminente de morte, alguns mais, outros menos, né? Também tem uma ruptura da rotina familiar, profissional e social. E muitos deles ficam dependentes de outros, certo? Então, nesse sentido, né, contando com esses fatores, né, que foi se pensar sobre a questão se isso pode levar ao trauma e a um pós-traumático ou não, certo? Agora vai. Bom, isso aqui, então, eu vou entrar no trauma e seus efeitos pós-traumáticos. Bom, baseado na psicanálise, né, nós todos nascemos, né, totalmente desamparados. Por quê? O ser humano, diferente dos filhotes de animais, ele leva muito tempo dependente do outro. Quer dizer,
ele precisa do outro para sobreviver, senão ele não sobrevive, né? Os animais passam os dias, já estão andando, já estão, né, fazendo todo o movimento, os filhotes, nós não, né? Então, para Freud, né, ele considerou o termo Hilflosigkeit, que significa desamparo. Ah, meu Deus do céu! Ou temos. Você viu que ele faz sozinho, agora ele está lá quieto, né? Então, o impotência e desamparo, assim, o Hilflosigkeit não tem necessariamente uma tradução em português, mas significa mais ou menos desamparo e impotência, que é o estado que nós nascemos. Nós nascemos impotentes e desamparados, certo? Então, esse estado de desamparo, para Freud, ele é um protótipo do trauma. Então, acho que todas as situações de vida que nós vivemos, né, ele pode ser um trauma, mas não necessariamente é um trauma, tá? Porque o que a gente fala são de situações potencialmente traumáticas, né? Então, uma pessoa pode passar por uma situação na vida e não necessariamente ficar traumatizada. Poder lidar com isso, encontrar outras maneiras de lidar, né? Para que vocês conheçam, se vocês conhecerem o conceito de resiliência, né? Então, essa pessoa consegue lidar com isso, né? Não, então, por isso que a gente fala... Freud falava mais sobre situação traumática. Hoje a gente fala em potencialmente traumática, né? Que não necessariamente gera em si um trauma. Então, vamos lá. Então, o trauma na psicanálise, né? Freud, né, ele começou o estudo do trauma considerando o trauma como um fator externo, tá? Então, vinha algo do mundo externo que causava, né, um problema. No estudo das histéricas, era a sedução, certo? Então, ele fez todo estudo em relação ao, né, início da histeria, né, em 1895, como pensando que aquela mulher era seduzida. Até que aí fez toda aquela questão da fala, tem todo esse processo de envolvimento do princípio, né, dos primórdios da psicanálise, né? Então, nesse período, né, começou a surgir realmente, né, o bojo da psicanálise, que é a cura através da fala, né, que houve toda uma diferença dele com Brauer, né? Então, ele acabou fazendo todo um caminho separado. Porém, né, numa carta famosa, Flies, né, ele sentiu-se muito decepcionado com as histéricas, né, porque, de repente, né, é como se elas não tivessem passado realmente uma sedução, e que aquilo fosse uma fantasia, né. O que acontece? Aí ele começa a fazer um estudo sobre a vida intrapsíquica, né, que acho que é todo o caminho que temos hoje na psicanálise, foi essa parte, né, que ele passa a estudar sobre a fantasia, sobre os desejos e tudo mais, né. Porém, em 1920, ele volta a retomar a questão dos fatores externos, né. Porque estava um período próximo de guerra e tudo mais, ele começou a pensar que os fatores externos sim influenciam o trauma, tá? E o trauma que tinha ficado desse período de 1896 até 1920 adormecido, né? Aí volta a questão do trauma e foi se aprofundando na questão do trauma, né? E aí veio a questão da angústia, primeiro como angústia sinal, e depois, em 1926, como a angústia automática. Então, todas as situações de vida que nós vivemos, que nos mobilizam, de alguma forma, estão acionadas nesse botão da angústia automática. Então, isso afeta toda a nossa reação diante das situações. Certo? Ferenczi, né, que fez... O Ferenczi, na verdade, é um dos precursores da psicossomática, né? E ele fez todo o estudo baseando na questão das sensações. Então, é esse princípio do narcisismo, onde que acho que um pouco do que foi falado na palestra do Guilherme, né, acho que dá um encontro aí, né, é porque para Ferenczi, quando você passa por uma situação, né, que te excede de alguma forma, essa situação ele fica na sensação, ele não tem palavras, né? Então fica no inominável de alguma forma, tá? Então, e ele então
Paraferes, esse aspecto do narcisismo, né, esse princípio no nosso desenvolvimento psíquico é fundamental, né? E, então, ele, por sinal, houve alguma briga entre ele e Freud em relação a isso, né? Depois nós vemos trauma e Winnicott. O Winnicott considera que o trauma, tá, é uma perda da confiança no ambiente, né? Aquele ambiente não trouxe para ele o que ele precisava, certo? E, além disso, ele considera a temporalidade. Quer dizer, quanto mais tempo uma pessoa passa por uma situação, né, em que ela não está com confiança e está no estado alterado, mais efeitos tem sobre a pessoa. Tanto que o Winnicott coloca, né, a fórmula, né, X mais Y. Tá? É um estado alterado. X mais Y mais Z é o trauma. Quer dizer, a pessoa tem que ter esse Z, né, que é esse período. Vamos supor, se a mãe sai de casa, a criança chora, 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 sei lá, a mãe volta, ela recupera a confiança, ali ela não vivencia o trauma, certo? Se ela fica muito tempo sobre esse estado pode gerar um trauma, certo? Isso é muito comum também, que eu percebi na minha pesquisa, né, em que as pessoas que ficavam mais tempo, né, submetidas a essa situação de complicação pós-operatória afetavam mais emocionalmente. Então, assim, alguns pesquisados vivenciaram mais intensamente isso, até por ficar um tempo maior exposto a essa situação. Ok? Bom, a parte da minha pesquisa que fala sobre estresse pós-traumático, né, eu retirei, né, porque senão fica muito extenso, né, e o tempo para isso era um pouco menor. Mas eu trouxe só esse ponto, né, que seria o seguinte: pós-traumático significa posteriori. Então, isso está presente na obra de Freud desde o princípio. Seriam dois momentos: o momento do acontecimento em si, né, e um momento posterior, que seria quando, sei lá, de alguma forma você sente que tudo aquilo que você passou ainda fica em você, né, como um corpo estranho, alguma coisa não metabolizada, né, alguma coisa que fica ali que você não consegue organizar, né? Porque eu acho que uma coisa que eu não falei, né, que eu acho importante, que trauma vem do grego de ferida, né? Então, quando estamos traumatizados, nós estamos feridos, né? Então, no caso daqui, seria o trauma psíquico, nós ficamos com essa ferida psíquica, que ela sangra se ela não é trabalhada, se ela não é elaborada, se ela não pode, né, sair de nenhuma forma, não pode, ela fica presente no indivíduo, né? Então, todos os trabalhos, né, de terapia e tudo mais vêm ajudar a pessoa a processar essa experiência, né? Aí já foi. Espera aí, falta um aqui. Não. Anterior. Ué, cadê ele? Não aparece, não. Ué, cadê meu primeirinho lá em cima? Bom, lá em cima está escrito iatrogenia, não apareceu. Então, a iatrogenia causa o trauma e o pós-traumático, certo? Que ocorrem em função dessa vivência de desamparo e impotência que eu falei desde o princípio, certo? E a impotência e o desamparo, o que foi percebido na pesquisa, é que gera a irrepresentabilidade. Quando a pessoa tem essa vivência, ela não tem condições de elaborar, de pensar e de estruturar isso, né? Então, é aí que eu coloquei que essa representabilidade é o que gera essa iatrogenia psíquica, né? Que é um dano decorrente em termos, vou pôr entre aspas, tá, gente, do outro dano que seria as complicações pós-operatórias. Ok? Realmente. Olha lá, apareceu complicações pós-operatórias. Vamos? Então, a pesquisa, quando eu fui fazer a parte para estudar a psicanálise, eu apliquei o TAT, né, que é o teste de percepção temática. Oh, meu Deus do céu! Bom, então, o que é importante é que todas as pessoas, durante o teste, de alguma forma, que se pôde pensar em termos psicanalíticos, havia uma busca de sentido perdido. Tá? Por quê? Né? Essas pessoas, esse corpo ficou muito sofrido, né?
Aí eu coloquei a Frida Kahlo, acho que, que todas as minhas imagens são da Frida Kahlo, que foi uma pessoa que passou por um processo longo durante toda a vida em relação ao próprio corpo. Só que ela, de alguma forma, sublimou, né, fazendo toda essa obra, né, que está aí para nós. Então, seria isso. Né? Tinham pessoas expostas, né, o corpo exposto na vergonha, pessoas assim, que emagreceram, mas não queriam emagrecer, sabe assim. Tinha uma pesquisada que ela falou, nossa, eu perdi 20 quilos, mas eu adorava ser gordinha. Eu não queria essa magreza. Né? E ela fala, eu não posso ir lá chegar para o doutor, eu estou inconformada por estar magra. Né? Ela falou assim, eu tive à beira da morte e agora eu não quero ser magra. Né? Então, mas ela vivenciava isso, ela teve muita dificuldade de lidar com o corpo magro, que ela gostava de ser gordinha, é raro, né? Mas acontece. Né? Porque, então, seria isso. Aí teve o outro que já era magro e ficou muito mais magro. Né? Ele ficou magérrimo, na verdade. Né? Uma pessoa que teve infecção das partes mole e falava que ela havia perdido, né, a parceira dela, e ela dizia isso, que todo esse processo dela era como ela encontrou para lidar com o luto. Então, isso foi verbalmente, tá? Não fui eu que deduzi, não, ela mesma me disse isso, né? Que o luto veio como essa forma de purulenta, né, de externalizar. Um pouco daquilo que a gente você falou, que lembrou da metáfora sua, né, da pessoa que dá muito e não segura o intestino, né, assim, a pessoa acaba metaforizando, entre aspas, né, o sintoma, né, a somatização dela. Então, seria isso. Né? Então, tem colectomia, que eu não sei se vocês sabem o que é como uma recessão, né, do intestino, e coloca uma bolsa, que é por ali que saem as fezes. Né? Gastrectomia, e essa daqui seria facetada, né? O corpo foi facetado por as partes mole, da infecção. Então, olha, gente, na realidade, a minha pesquisa foram de 6 pessoas, tá? Mas eu achei que 6 pessoas a gente ia se estender muito, né? E como o tempo era menor, então eu optei por 3 pesquisados. Então, eu peguei os 3 primeiros pesquisados e vou colocar um pouquinho do que seria, né, a questão deles, né, e também o TAT. Tá? Então, seria esse primeiro pesquisado, ele teve uma doença do divertículo, né? Ele teve recessão, né, de uma parte do intestino, e ele teve evisceração. Evisceração é quando abre a cirurgia e o intestino veio para fora. Então, para ele, sim, foi meu primeiro encontro com ele foi logo depois dessa evisceração. Então, ele dizia o seguinte, né? Eu me vi literalmente por dentro, né? Porque quando abriu aquilo, ele viu o abdômen dele aberto, né? Então, e depois ele teve uma infecção, né, que teve, voltou ao hospital novamente, e depois ele teve o que, no último encontro com ele, que é uma envendração, que significam bolas, hérnias, né, no organismo dele. Né? Então, foi o meu último encontro com ele, ele estava capaz de ser diagnosticado em envendração. Né? Então, realmente, não acompanhei posteriormente, né, como é que foi o processo dele. A segunda pesquisada tinha uma neoplasia do cólon. Ela era bem jovem, não tinha um pouco mais de 30, tá? Ela fez uma fislectomia, mas toda vez a cirurgia dela dava problemas, né, por causa de umas fístulas perianais. Então, isso, assim, até no último encontro que eu tive com ela já estava querendo desistir, sabe? Porque ela foi e voltou para o hospital muitas vezes com essa mesma complicação, né? Então, é uma complicação que o próprio organismo dela, de alguma forma, desenvolvia. Né? Então, ela estava muito mesmo assim, cansada, né, todo esse processo dela. E o último, né, o terceiro, né, quer dizer, são 6, tá, gente, os últimos aqui. Ele teve uma úlcera, né, ele estourou uma úlcera, né, e ele ficou no hospital, se não me engano, por 2 meses. Ele voltou, foi para a UTI, quer dizer, ele teve um processo bem longo no hospital, né, foi ele que perdeu muitos quilos, ele ficou muito magro, né. Aí ele fez uma
hemigastrectomia, uma gastrectomia que é bem título para o pessoal médico, né, com reconstrução de Ipsos de Hus e enterectomia. Né? Aí teve aderência, peritonite, deiscência da anastomose gastrointestinal. Então, todo esse processo dele foi muito doloroso para ele, para a família. Durante esse período que ele ficou no hospital, uma prima dele, que ele era muito próximo, faleceu de câncer. Assim, a família não sabia como fazer, o que fazer, se comunicava para ele ou não. Eu sei lá, são os dramas, né, que a gente às vezes acompanha nos hospitais, né, que a história não é única aqui, né, tem todo esse contexto social também. Né, por isso que eu acho que o hospital, né, que vem dentro da questão do disruptivo, né, o hospital ele é disruptivo por si, né? Esse disruptivo, que é essa desorganização, que pode ser, como tenho falado desde o começo, traumática ou não traumática. Né? Quer dizer, vai depender também muito do que a pessoa vive, ou de como ela lida. Uma das pesquisadas, né, que lidava melhor, em parte, com o que ela estava vivendo, tá? É porque, no hospital, ela se sentia cuidada, e ela era uma cuidadora. Então, é como se ela estivesse vivendo o outro lado da situação de vida dela. Então, ela apresentou, né, os índices necessários para o estresse pós-traumático, mas, porém, no nível mais baixo, quer dizer, outros apresentaram maior. Né? Então, seria o teste de percepção temática, não sei se vocês conhecem, né, ele faz parte da metodologia qualitativa. Né? Eu fiz nessa pesquisa, tá, a forma reduzida. Aqui não é tão... É reduzida, porém não muito, né? Porque eu apliquei 3 vezes, né, essas 9 lâminas em 6 pessoas. Então, ele ficou bem gordinho. Né? Então, na escolha das lâminas, eu peguei algumas lâminas, né, universais, né, que possibilitassem ter uma visão do indivíduo em relação a ele e ao ambiente, uma das coisas importantes do TAT, né, que é um mergulho, mas também que ele avalia não só o indivíduo, mas também o ambiente que ele se encontra, como é que ele sente em relação a esse ambiente. Então, isso era muito importante na pesquisa, até para avaliar como ele se sentia nesse ambiente. Né? Então, eu fiz uma escolha de algumas lâminas, tá, que permitisse, né, estimular e ter uma imersão de sentimentos de acordo com o que eles estavam vivenciando no hospital. Né, e pós-alta também. Então, aí, para quem conhece TAT, estão as lâminas, né, se quiser anotar e verificar depois. Mas aí aqui eu fiz um desenho com mix de algumas. Tá? E o que nós chegamos em relação ao TAT com os pesquisados? Uma das coisas importantes do TAT é que, com o impacto emocional, né, as pessoas têm sempre assim, uma presença forte de exclamação, interjeição e interrogação. Então, isso assim, era muito, em todos os pesquisados, em várias lâminas, né, eles tinham muito isso. Né? E agora, o que eu falo? E, assim, sempre perguntando, como assim? Mas é isso? Né? Então, eles sempre tinham uma coisa, nossa, isso parece comigo. Né? Eu vou trazer alguns exemplos, mas eu estou só colocando assim, que isso foi muito forte mesmo, muito marcante na pesquisa. Tá? Então, a dificuldade de expressar os afetos, né, diante dos estímulos, que a gente associa esse aspecto de representabilidade ao processo primário, que é tudo que a gente vem falando lá desde o começo, né, que a pessoa meio que retoma um lugar psíquico. Não que a pessoa não tenha condições de pensar. Ali, naquela experiência, ela está comprometida. Né? E tem a vulnerabilidade psíquica, né, que tinha a identificação, que era a aproximação com estímulo direto. Né? Esse sou eu. Né? Ou, então, uma identificação projetiva, que aí, acho que todos, de alguma forma, acho que conhecem esses mecanismos de defesa, e a negação. Né? Já? Nossa! Isso, porque eu estou rápida. Aí tem, né, tinha sentimento, acho que falta pouco. Sentimento de tristeza, angústia, perda e decepção. Quer dizer, isso de todos. Né? E constatação da vivência de desamparo, impotência e vazio. Tá?
ansiedades referentes a danos físicos, perda do objeto e temor da morte. Eu acho que todos isso, acho que assim, essas lâminas, né, do TAT é um reflexo daquilo que as pessoas viveram nessa situação de complicação pós-operatória, não sabia se viveu ou não, em alguns casos, em alguns momentos, né? Então, eu peguei alguns exemplos para vocês, né? Então, esse exemplo 1 seria da pessoa, do que eu considerei que, né, que seria da impotência, né? Então, eu apresentei para ele a lâmina 8 da minha pesquisa, tá, gente? Que de 9 seria, pela ordem de apresentação, é a lâmina 8, que seria a lâmina 16 do TAT, que é a lâmina branca. Então, a lâmina branca, talvez para as pessoas que tenham experiência com TAT, ela possibilita a pessoa abrir a mente para falar um montão de coisa, certo? Então, esse pesquisado, que é o número 1, né, ele ficava assim, só assim, né, a primeira vez. O que posso falar sobre isso? Nada. Criaram um papel branco, só isso, não tem mais nada a dizer. Um branco bonito, chamativo, não dá para distinguir. Não sei por que estou sem óculos. E vejo umas imagens. Então, é muito interessante, né? Está sem óculos, mas está vendo imagens, né, no branco, né? Então, tá ok, né? E foi logo depois, como eu falei para vocês, do episódio da evisceração, tá? Então, ele fala que é como se tivesse uma pessoa conhecida, meu pai, cabelos, olhos. Meu pai faleceu em 1986. Estou vendo a imagem dele do jeito que ele era, meio de lado. Sinto feliz de ver meu pai. Só isto mesmo. Então, quer dizer, ele fez toda uma construção, né, interna de acordo com aquela vivência dele naquele momento. Ele sentiu que ia morrer, né? Aí, depois, ele me contou a história do pai, né, que o pai foi assim, de repente, passou mal, foi para o hospital e faleceu. E ele, na verdade, não viu o pai no dia que o pai faleceu. Então, para ele, ficou uma coisa muito marcante, essa perda do pai, né, que o pai já estava, sabe assim, tinha uma questão que era do pé e, de repente, morreu. Eu não me lembro agora, gente, desculpa, vou ficar devendo. Tinha alguma outra coisa, né? Foi para o hospital e morreu, né? E ele foi trabalhar e acabou não indo no hospital com o pai. Então, para ele, ficou um trauma que, nesse momento dessa experiência dele, ele acabou trazendo, né, à luz, emergiu, né, essa questão. Agora, na segunda etapa, ele já coloca assim, aqui não tem nada. E agora? Agora cria o que nessa imagem branca? Ah, uma nuvem branca lá no céu, não tenho o que falar. Vai, não tenho. Vira a lâmina. E agora? Ele vira a lâmina, né? E agora? Não tinha nada, era branco também. Um papel branco para escrever coisas, meus problemas, minha cirurgia, o que estou pensando, como estou. Só isso. Quer dizer, ele ficou, né, diante da lâmina branca, ele realmente tinha um impacto muito profundo, né, muito forte. Isso acontecia com vários, tá? Mas como para não exceder muito tempo, que já está quanto, hein? Então, eu coloquei só uns recortes. Se vocês quiserem, a minha dissertação já está à disposição na biblioteca da USP, vocês podem verificar. Do desamparo, né, pesquisada 2, tá, é a lâmina 12RM, que, para vocês terem uma ideia, tá, é um barco abandonado, né? Então, ela fala assim, na verdade, a minha visão é um quadro onde a pessoa colocou os sentimentos dela, e ela está triste, onde se sente amargurada, fez deste quadro a sua expressão. Seria essa, tristeza, abandono, lugar seco para ela. Ao retorno não tem proteção, não tem afeição, não tem afeto, por isso ela está num lugar abandonado, no rio sem ninguém. E senti isso, na verdade, com muito mato, mas o mato queimado com o sol, é o passado dela. Sofreu muito, ela colocou esses sentimentos nessa pintura, sem vida, a vida dela está totalmente sem nexo, sem rumo. Então, quer dizer, você percebe que essa pesquisada, né, ela estava muito mobilizada, não sei se vocês lembram, aquela menina mais jovem que ia, voltava, com as questões da fístula perianal. Então, ela todo o processo, né, ela conseguia se expressar bem, mas de expressar de uma dificuldade, né, de não conseguir lidar com tudo aquilo que estava ali ocorrendo.
Aí vem o representável, né? Então, para aqui no bloco, né, o representável está ao lado do somático, do não simbolizável. Acho que quem assistiu a palestra do Guilherme também é esperto nesse aspecto aqui, né? Então, assim, esse é aquele terceiro, né, que teve úlcera. Ele era muito interessante, porque ele realmente, né, ele se negava total. Não, essa eu não vou responder, não. Eu vejo essas coisas e eu não gosto de responder. Essa lâmina, né, é de uma pessoa que está caída num estado de, né, de tristeza profunda, né, e um revólver perto. Depois, na história dele, que ele conta que perdeu um primo assassinado também. Então, ali nesse momento, né, porque é uma questão que eu queria até colocar para vocês, tá? Eu não fiz muita investigação do TAT, até em função do estado emocional dessas pessoas. Então, eu não fazia investigação porque poderia ser muito mais invasivo, né? Então, eu só ficava com aquele material que eles me traziam. Tá? A outra foi, né, a lâmina 15, que ele ficou totalmente apavorado. Não, sons negativos, pode fechar. Quer dizer, ele não conseguiu lidar em nenhum momento com nenhum aspecto da lâmina, né? Ele realmente teve uma reação totalmente para lá. E isso foi em quase todas as etapas, na verdade. Tá? Aí, na lâmina 12RM, também, ele ficou, também não, né? E ele, algumas vezes ele fazia só, né? Não vou responder nada, ela dá tristeza, mas não vou responder, não, só tristeza, não quero falar dela. Então, para ele, era muito difícil, né, lidar com os estímulos em várias lâminas. Tá? Como eu lhes disse, eu peguei alguns exemplos só. Então, acho que podendo encerrar, né, viu como eu consegui hoje? A questão é a seguinte, né, a gente poder pensar da iatrogenia para a desiatrogenia, né, como o médico falava, vamos desiatrogenizar, né, a minha proposta é pensar na desiatrogenia psíquica, né, de ter um olhar para essas pessoas que sofrem esses processos nos hospitais, né, então, de ter um cuidado, de ter uma atenção, né, que os profissionais possam ter um novo olhar para essas pessoas, né. Então, essa seria chamar a atenção e ficar atento, né, que evitar traumas e pós-traumáticos, se lá se faz um trabalho um pouco mais elaborado, talvez permita às pessoas, né, de enfrentarem tudo isso, né, de uma forma, né, até mesmo com a família, dar um certo apoio, né, para a família, né, que também não é só o paciente, é toda a família que se mobiliza, né, em relação a isso. Ok? Tá bom, seria isso, gente. Obrigada. Desliga o... Dá para dar? Não é? Fico aqui, não. Não fui eu. Pode deixar a imagem, acho que não tem problema. É um material bastante rico, aquilo que a Angélica apresentou, então acho que seria melhor a gente estar passando para as perguntas, para os debates, para a gente trocar algumas informações. Alguém tem alguma pergunta? Oi, gente. Não está. Alô? Oi. Vocês não têm nenhuma pergunta? Tudo tranquilo? Você quer fazer uma pergunta, Cleiton? Não. Então, nós podemos passar para você.
Pois não? Então, Cleito. Num determinado momento de aplicação do TAT, a senhora fez menção ao fato de ter evitado estender, digamos assim, a pesquisa, porque seria por demais invasiva, não é isso? O inquérito, né, que é feito no TAT. Então, eu evitei o inquérito. Primeiro que tem uma questão, né, a pesquisa iniciou dentro de um hospital, né? Então, isso para mim, que sempre trabalhei em consultório, ficava sempre um pouco, né? Depois, aos poucos, eu percebi que o desconforto, na verdade, era meu, não dos pacientes, né? Que eles sentiam, queriam falar e tudo mais, mas eu sempre ficava com essa preocupação de não ser invasiva, de não colocá-los, expô-los, né? Então, realmente, o inquérito eu praticamente não fiz. Porque me pareceu, na descrição que a senhora fazia de uma das sequências, né, das lâminas, né? Onde ficava uma atitude de negação da pessoa frente ao prosseguimento do teste em si, né? Pelo que eu tinha entendido. Não, ele fazia o teste, só ele não aceitava certas lâminas. Isso, especificamente nessa situação. E aí me ocorreu que, de alguma forma, é como se a pessoa estivesse fazendo um não, como, num certo sentido, fosse uma proteção contra toda a situação de invasão que tinha percebido corporalmente. Perfeito, sim. Previamente, né? Quer dizer, então, uma das coisas, talvez, que surja nesse contexto hospitalar, nesse contexto onde a pessoa tem cultura de muitas situações previsíveis, né? Seria a invasibilidade, né? Justamente, física, né? A princípio, né? Com certeza. Quando eu falo daqueles corpos, né, era justamente trazer isso, né? Que eles já passam por muitas invasões, né? Às vezes não só na própria cirurgia, mas nos exames, né? Porque existem exames invasivos também, né? Invasão também de privacidade, né? Que eles ficam a maioria em enfermaria, né? Então, assim, uma série de coisas que eu concordo, né, com o senhor, que é realmente uma forma de se proteger. Então, por isso que talvez, assim, voltando ao inquérito, né, se fosse perguntar por quê, do que, né, ficaria muito mais complicado para a pessoa, né? Então, nesse sentido, essa limitação de não fazer o inquérito, né, possibilitou que a gente ficasse só com esse material, que eu acho que sempre foi assim, que toda a pesquisa foi muito rico, né, assim, trabalhoso, né, mas extremamente rico, né, e até essas 3 etapas deu para a gente perceber, né, os momentos diferentes deles, né, em relação à mesma lâmina, que como passava um tempo muito grande, eles não tinham mais, né, nenhum controle, né, sobre o que já tinham dito, né. Então foi ter um material realmente que acho que permitiu um estudo bem interessante. Obrigado. Obrigado, senhor. Posso tentar botar minha colher nessa conversa dos 6 aí? Né? Essa coisa da invasão, né? Da invasão cirúrgica, da invasão dos acessos, a invasão dos inúmeros exames, dos curativos e assim por diante. Quando você estava falando, a Angélica respondendo, eu estava pensando aqui num outro tipo de invasão, né? A invasão do trauma, porque é uma intercorrência cirúrgica, e é como se a pessoa fosse invadida por uma determinada situação, uma determinada experiência emocional, que acaba resultando em uma situação traumática, né? Gerando desamparo, muitas vezes desesperança. E se essa invasão subjetiva, essa resposta, né, não, ou seja, de estar se protegendo, até quanto também não estava representando, ora, já foi muito invadido, inclusive subjetivamente, deixa eu me proteger um pouco mais aqui, porque, em termos de homeostase psíquica, a gente sabe que esses pacientes estão extremamente fragilizados, são egos muito fragilizados.
E aí acho que o cuidado que a Maria Angélica tomou, né, de não estar aprofundando o inquérito, porque isso poderia estar mobilizando mais angústia e, consequentemente, a possibilidade de estar desestabilizando mais ainda essa homeostase psíquica. Que é um cuidado que a gente tem que tomar sempre muito em hospital. Qual é a função nossa dentro de um hospital? Quando nós vamos atender um paciente, o que a gente objetiva? Né? Seguramente não é mobilizar a angústia. Acho que uma das principais intervenções do profissional psi dentro de um hospital geral é proporcionar acolhimento e reforço de mecanismos defensivos do ego. Ou seja, reforçar essa homeostase psíquica. Existem trabalhos que deixam bastante claro que quando você faz algum tipo de intervenção que se aproxima de uma interpretação que vai mobilizar conteúdo funcional mais primitivo, você pode desestabilizar o paciente do ponto de vista físico, causando, inclusive, piora do seu quadro clínico. Provoca uma iatrogenia. O que é uma iatrogenia, a gente pensar da perspectiva, né, que a Angélica nos apresentou. Né? Então, dentro dessa noção, né, ou seja, de acolhimento, reforço, validação dos próprios sentimentos, que frequentemente os pacientes são invalidados nas suas queixas, principalmente nas suas queixas subjetivas. Estou com medo, estou com vergonha, estou com raiva. Vai escutar, né? Não, você tem que ser forte, você tem que enfrentar isso daí, e não se abre espaço para poder estar de elaboração. Né? A linguística ensina para a gente que quando a gente consegue colocar sentimentos, emoções e palavras, né, na linguagem verbal, a gente tem um ganho no processo de elaboração. Né? Não vai abrindo a possibilidade dos pacientes fazerem isto. Então, a legitimidade, dar legitimidade àquilo que ele está sentindo. Ou seja, a pessoa passa a ser reconhecida como pessoa. Eu tenho o direito de sentir isso, isso que eu estou sentindo não tem nada anormal, muito pelo contrário. Faz parte desse processo. O frio na barriga faz parte desse processo. É difícil viver uma situação como muitos pacientes vivem na UTI, na enfermaria, sem ter o frio na barriga e o medo. E onde é que eles podem trabalhar esses conteúdos subjetivos? Né? Dificilmente eles têm essa possibilidade, vão ter essa possibilidade quando algum profissional psi chega e dá a eles essa possibilidade. Então, muitas vezes, aquele torrente de palavras, né, porque eles foram muito contidos, né, na expressão das suas emoções, e às vezes a questão que um bom par de orelhas, nesse momento, pode ter uma enorme função terapêutica. Às vezes a gente se obriga a estar retornando para o paciente alguma coisa daquilo que ele nos falou. Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Já está fazendo, já está acolhendo, já está ouvindo, já está dando a possibilidade do paciente de poder colocar em palavras o seu próprio sofrimento. Porque é uma coisa que angustia, muitas vezes, os profissionais, é o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo, né, para esses pacientes. Porque um contexto é um setting muito diferente do consultório. E você sabe que você tem ali 1, 2 encontros. Quando você retorna à enfermaria, você não sabe se aquele paciente recebeu alta ou foi a óbito. Então, é um encontro que tem que ter começo, meio e fim. Né? Isso nos mobiliza uma angústia muito grande. Eu estou aqui me recordando de uma determinada situação clínica que nós vivemos na enfermaria, que seria um bom exemplo de quase que aconteceu uma iatrogenia. Era uma senhora de 63, 64 anos, branca, viúva. Ela internou, já tinha internado várias vezes no hospital por um problema pulmonar. Tinha uma doença obstrutiva crônica, pulmonar obstrutiva crônica, uma DPOC. Foi compensada desse aspecto pulmonar
E o resultado é que ela passaria a ser dependente de oxigênio. Ou seja, voltar para casa, né, carregando aquele cilindro de oxigênio, e que, de alguma forma, ela teria que organizar a sua nova vida em função, né, dessa nova realidade. E uma das razões que nos chamaram é porque essa paciente não trazia essa questão, não fazia perguntas de como ela ia lidar com oxigênio, né, com catéter, como é que ia ser a casa dela. Ela morava com uma sobrinha, a sobrinha trabalhava, a casa dela tinha 2 andares, e o pessoal, todo mundo estava preocupado, né, a enfermagem preocupadíssimo com essa paciente, os médicos também. E foi mais ou menos dentro desse contexto que nos chamaram. E a gente começou a conversar, vou chamar de Dona Maria, que fica mais fácil. E a Dona Maria tinha um tema que ela ficava recorrente, era a aposentadoria dela. Ela estava com receio de que a sua aposentadoria não fosse mantida ou que ela pudesse perder a sua aposentadoria. E ficava falando sobre isso. E o pessoal falava, não, nós temos que cutucar a Dona Maria. Falava, mas Dona Maria, mas como? Só vai para casa. Só tem que pensar nessa situação, né, que a senhora vai para casa e tem que se adaptar a toda uma nova realidade. Né? Aí outros falavam, ela está negando essa realidade. Ok, pode ser. Mas ela estava falando da sobrevivência dela. Não estava falando da sobrevivência dela em casa, né, com o cilindro de oxigênio e toda a reorganização que ela teria que fazer, mas ela estava falando da sobrevivência dela, a vivência enorme de ameaça, né, sobre a sua própria vida, que ela estava representando através da aposentadoria. Então, acho que identifiquei naquele momento, né, que seria uma atuação iatrogênica da nossa parte, obrigar essa paciente a se defrontando com determinada situação, que reconhecidamente ela só podia estar falando de uma maneira simbólica, não de uma maneira direta. E aí nós passamos a trabalhar essa situação da perspectiva simbólica. Ok, vamos falar sobre a sua aposentadoria, né, dos seus receios, né, o que acontece, e vamos conversar. Né? Ou seja, depois que abriu-se um espaço, né, na segunda entrevista, segunda visita, né, que ela já tinha sido aberto o espaço, para ela falar indiretamente dessa angústia de morte. Na segunda entrevista, ela voltou a falar alguma coisa, e, em um dado momento, ela vira-se para quem está atendendo assim, pois é, eu também preciso conversar sobre esse negócio do cilindro de oxigênio que eu tenho que levar para a minha casa. Aí posso, né? Aí eu posso. Aí eu posso. E aí, né, começamos, então, a trabalhar essa situação. Voltando, por que me mobilizou me lembrei dessa experiência clínica, né? Basicamente, qual é a nossa tarefa? A tarefa do acolhimento, tarefa de reasseguramento, de reforçar mecanismos de defesa, legitimar aquilo que a pessoa está sentindo e, fundamentalmente, respeitar esse mundo interno. Né? Sem que a gente também seja invasivo, né, como uma intervenção cirúrgica, exames, e assim por diante são invasivos. Ou seja, que nós não forcemos a pessoa a estar entrando em contato com determinados conteúdos internos que ainda ela não se sente preparada. Então, nessa perspectiva que eu pensei da questão da invasividade. Né? E do cuidado que todos nós temos que ter dentro de uma enfermaria do hospital ou numa UTI a respeito disso. Ou seja, respeitar o tempo do paciente. Ok? Eu não entendi muito bem essa questão de 3 etapas. Assim, como assim? Você mostrou as mesmas figuras em 3 momentos diferentes? Não entendi. Como? Você não entendeu as 3 etapas? A pesquisa é o seguinte, a proposta da pesquisa era investigar se havia uma possibilidade de trauma que seria na situação hospitalar. Tá? Mas quando você fala em pós-traumático, e tem da base do DSM, do estresse pós-traumático, ele tem que ter sintomas a posteriori.
Tá? Porque se ele não tiver determinados sintomas, por isso que essa pesquisa eu falei que é qualitativa e quantitativa. Então, eu apliquei uma escala, e nessa escala eles tinham que apresentar determinados sintomas para categorizar se essa pessoa tinha um estresse pós-traumático ou não. Tá? O transtorno de estresse pós-traumático, né, o TEPT. Então, para que eu pudesse investigar se essas pessoas tinham sintomas de estresse pós-traumático, pós-traumático no sentido trauma, né, que também tem em Freud isso, né, que é a neurose traumática, tá? Só que a neurose traumática meio que saiu de campo e virou o transtorno de estresse pós-traumático, tá bom? Então, era preciso que eu fizesse isso em etapas. Porque as etapas que eu investiguei, né, que eu tentei cumprir, como falei, não foi tão fácil, né, que eles iam, voltavam, teriam que ser 3 meses e 6 meses depois. Os sintomas, né, aparecendo após e os sintomas tardios, que são de 6 meses. Então, para você categorizar que uma pessoa tem transtorno de estresse pós-traumático, tá, teria que apresentar esses sintomas tardios. Se na situação hospitalar é o trauma. Conseguiu entender? Então, por exemplo, mas como eu ia fazer a pesquisa, para não fazer só a escala, né, eu optei por fazer a investigação geral. Tá? A minha investigação era uma entrevista, né, semi-estruturada, depois eu aplicava o TAT e depois eu aplicava a escala. Na pesquisa, essa escala, né, apesar de ser do método quantitativo, ela se transformou na pesquisa como uma entrevista estruturada. Porque eu fazia perguntas, vamos supor que a pessoa poderia dizer sim ou não, ela vinha com mais material ainda. Né? Então, quer dizer, mesmo a entrevista, mesmo a aplicação do TAT, e ainda na escala, ainda a pessoa sentia necessidade de se colocar. Né? Então, quer dizer, todo o trabalho da escala, né, tem todo um estudo da escala. Tá? Mas, como hoje a gente fez um recorte, né, então eu só trouxe do TAT. Okay. Conseguiu entender? Ok. Oi, já me apresentei, né? Professor Avelino, um prazer rever o senhor. Pude fazer aula com o senhor. Minha pergunta ela leva um pouco ao futuro. 2 semanas atrás teve um evento na USP chamado Cybermedicina, falando sobre cybermedicina. Isso. Onde foi falado sobre o designer genético, a utilização do CRISPR na edição do DNA, a chegada dos medicamentos inteligentes e a implantação da inteligência artificial no ambiente hospitalar. Então, eu gostaria de saber sobre como a psicossomática, se ela está preparada para esse futuro, essa chegada desses mecanismos inteligentes, como que a gente pode refletir sobre isso? Será que eu tenho a competência de fazer um exercício de futurologia? Eu não sei. Meu raciocínio, quando você falava, que me despertou, é que, veja, a psicossomática não é nenhuma novidade. Né? Ela está desde os primórdios da civilização, seja ocidental, seja a indiana, ou a chinesa, a egípcia. Né? Ou seja, essa questão, né, da interação mente-corpo, ela está presente em todos os momentos da história. Né? Então, da mesma forma que na época do quarto e quinto século antes de Cristo, né, que foi um momento absolutamente excepcional na história da humanidade, né? O Hipócrates e todos os seus discípulos, de alguma forma, eles puderam lidar com as tecnologias que eles dispunham naquele momento. Né? Eu acho que esse aumento da tecnologia vai colocar
coisas novas para serem pensadas, né? E eu acho que, da mesma forma que no passado, de alguma maneira, se deu conta, ou se procurar dar conta disso, né, no futuro, né, nós vamos desenvolver instrumentos, procedimentos que nos auxiliem a isso. E, olha, é inexorável, é absolutamente inexorável, né? A inteligência artificial, os medicamentos inteligentes, as terapêuticas individualizadas em cima do genoma, né, individual, isto é inexorável, e graças a Deus que é inexorável. Vai trazer avanços muito grandes. Um receio que eu tenho, que está aqui na psicologia, não aqui no Instituto de Psicologia, não, está presente na psicologia de uma forma geral. Está se vendo o comportamento como expressão do funcionamento cerebral. Eu estou muito preocupado com isso, porque você está retirando, né, a instância mente. Tá? Ou seja, aquilo que o indivíduo expressa se deve única e exclusivamente, né, aos meus circuitos neurais. Está se reduzindo o fenômeno mental a um fenômeno psicofisiológico, ou um fenômeno fisiológico. Isso, sim, é uma preocupação de presente. Não precisamos colocar daqui a 50 anos, não. Isso está acontecendo nesse momento. Tá? Tanto que você vê, se você acessar as principais revistas, tá, internacionais, tanto de medicina quanto de psicologia, eles vão falar dos fenômenos psicossociais. É como se tivesse abolido o fenômeno mental. O fenômeno psíquico, por si só, é como se ele tivesse sido, né, deixado de lado. O ambiente vai determinar determinadas configurações neuronais que, por sua vez, vão determinar determinadas respostas. Isso eu acho muito, muito, muito perigoso. E a doutora Bárbara acaba de mostrar fim. Gente, Elisa, você quer vir para cá, por favor? Vamos encerrar? Sim, senhora. Você, como coordenadora do Laboratório Cronos, né? Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, né, por ter privilegiado a nós com a presença, né, e participação de todos vocês da jornada. Saiu daqui, por um lado, muito satisfeito, é o 10º ano, né, consecutivo que a gente faz a jornada, né, de Psicologia da Saúde Hospitalar. Isso é um motivo de grande satisfação. Eu quero fazer um agradecimento especial aos palestrantes, Dr. Milton Delanina, o Guilherme, Maria Angélica, Ana Li, né, que, sem dúvida alguma, a contribuição de vocês é sempre... Rebeca também, sempre muito importante, e narcisicamente eu reconheço que a gente tem feito coisa muito boa. Tá? Tá bom. Eu queria agradecer também à equipe que trabalhou para que isso fosse possível, para que a jornada se realizasse, né? Então, estamos aqui a Ana Li, Natália, Bárbara, Suzana, tá? Rebeca, a Mércia, né? A Mari, nossa secretária. Mais uma vez, isso aqui consegue ser realizado por causa da colaboração de vocês, e eu agradeço de coração por tudo que vocês têm feito. Okay? A gente sai dessa jornada mais ou menos com a mesma que uma das questões que a gente saiu da jornada passada, né? Como lidar com essa questão da inscrição na jornada, né? Porque esse ano lotou em quanto tempo? Deu 24, chegou a dar 24 horas? 48 horas esgotou as inscrições, né? E quando a gente começou hoje, não tinha 100 pessoas aqui dentro. 50 pessoas aqui dentro. Ou seja, 200 pessoas e se inscreveram e não apareceram.
O que será que está acontecendo? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que parar a pensar, procurar tentar compreender o que isso está representando, o que está significando. Então, anunciar a jornada, então abrir Depois a gente inscrição, pensa. Depois a gente pensa. entra por ordem de chegada. Não, Não quer finalizar? eu queria dizer a mesma coisa que o Avelino, que essa jornada é um prazer para nós todos, porque é uma forma também de incentivar os participantes do laboratório para mostrarem o que eles estão fazendo. Porque ciência não caminha sem produção de conhecimento. E na medida em que as pessoas façam coisas, publiquem, a outra pessoa que não está nem no Brasil pode olhar um trabalho da pessoa e falar: puxa, isso eu não tinha pensado. Né? Eu descobri isso no meu mestrado, né? Que era muito interessante. A gente tinha que pesquisar tudo à mão, escrever o que achava nas bibliotecas. Agora não, você joga no computador, aquilo em 2 minutos está na rede. Então, eu sempre me lembro do caso da descoberta do vírus, né, do HIV. 2 pessoas estavam pesquisando a mesma coisa, meio que um sem saber do outro. Né? Tanto que a discussão sobre quem era o pai do vírus demorou um tempo. Então, é importante todo mundo colocar o que está fazendo para que todos possam ver. E os laboratórios são possibilidade de pesquisa, até por conta de haver sujeitos, nem para todas as pesquisas. E essa jornada é um momento também de unir, né, os laboratórios que já funcionam no mesmo espaço físico. Então, é muito agradável para nós vermos. E cada dia a jornada melhora mais, já notou? Não? A primeira vez, a primeira jornada, nós estamos fazendo 10 anos, foi uma coisa até meio tímida. Né? A gente tinha receio. Na sala 20, lá no bloco de aula, uma sala pequenininha. Depois foi crescendo, e agora a gente já teve muita gente boa falando aqui, inclusive a Magui, que é quem trouxe a psico-oncologia para o Brasil, inclusive o Exterman, né, Avelino, da psicossomática. Então, eu não sei, essa jornada é uma coisa muito boa, feita com nenhum interesse, a não ser o científico. E eu gostaria de dizer e agradecer a quem está aqui, que nós ficamos muito contentes com a frequência de vocês. Ok. Obrigado, gente.
Música